E aí, pessoal, a entrevista de Antônio Brum para Léo Oliveira em GZH e uma revelação importante para tratar, claro, do que o Grêmio vai fazer na próxima temporada. Ele disse, inclusive, quantos reforços vão chegar e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Ativo final de semana tá aí, hoje é sábado e Ativo é a solução para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai falar por WhatsApp com o Ativo e vai ter desconto por ser aqui do CCD. 100% natural, sem contraindicação. Ativo é a solução. Então, entre agora no WhatsApp que está na descrição do vídeo e compre o seu. Vai chegar uma caixinha pequenininha com um Ativo e você não vai falhar na hora H. Gente, muito boa a entrevista do Léo, meu colega em GZH e também no Sala de Redação, com o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que revela aqui alguns bastidores, um pouco da questão do Soares, aquela coisa toda que a gente conhece, as dificuldades, o pacto pelas vitórias no final do campeonato. Mas a última pergunta da entrevista é: qual a projeção de reforços para completar o grupo em 2024? E aí, vale a pena. Por quê? Porque aqui é que a gente nota qual é a ambição do Grêmio e o que o Grêmio pensa do atual grupo de jogadores. Diz Antônio Brum: temos uma base consolidada, construímos algo importante já. Precisamos ser inteligentes e reforçar de forma muito pontual, entender quais foram as carências e tentar tornar o grupo mais forte. Tivemos muitas apostas neste ano, garotos da base, juntamos a eles 19 contratações. Para 2024, e aqui a parte que nos toca, ele vai falar, depois eu falo para vocês também uma parte que ele fala da janela do meio do ano, que acabou fracassando. Para 2024, talvez 5 ou 6 chegadas. 5 ou 6. E aí ele faz um reparo, uma vírgula, dizendo, se não tivermos mais saídas. E é aqui que a gente toca, entendeu? Aqui que a gente toca. Ele garante 5 ou 6, se não sair mais ninguém. E aí, quando sai, tu pode agregar. Então, vamos partir de 5 ou 6. E ele quer isso para começar o ano. E aí depois ele diz, em julho, dependendo de como tudo estiver andando, faremos mais movimentos. Ou movimentos novos, como ele cita na entrevista. A janela de inverno pode ser aproveitada para trazer jogadores que ficam livres na Europa, inclusive com algo de maior impacto. Estamos monitorando, se tivermos chance, faremos. 2 momentos. 5 ou 6 agora, se não perder ninguém. 5 ou 6. E, no meio do ano, o algo pontual, de acordo com o que foi mais ou menos o que o Inter fez. Que é, monitora, quem está sem contrato, tu vai lá e faz uma proposta antes, assina um pré-contrato, ele vem no meio do ano. Se o Grêmio estiver bem na Libertadores, esse cara entra voando na Libertadores. Que nem o Inter fez. Com o Rocher e também com o Ener Valencia. E acho que o Grêmio pensa assim. Mas, antes disso, tem a janela de início de ano e o Grêmio agrega 5 ou 6 chegadas. Quais seriam as prioridades do Grêmio considerando esse grupo intacto? Goleiro? Goleiro. Algum zagueiro? Uma dúvida. Atacantes? 2 ou 3. O substituto do Soares? Por óbvio. Meias, sim ou não? É difícil a montagem desse quebra-cabeça proposto pelo Brum, e que ele sabe qual é, porque ele é o dono da informação, ele é quem cria a ideia do processo. Então, 5 ou 6, vamos considerar 6, tu tem um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia, 2 atacantes, ou tira o lateral esquerdo e joga 3 atacantes. Atacante precisa. Mesmo que a gente saiba que o Nathan Fernandes vai ter mais protagonismo. Não sei se vocês concordam comigo, mas é por aí. É por aí.
E isso é importante da gente colocar. O que chama atenção, porque ele, o Léo Oliveira, ele pergunta em determinado momento por que a janela de verão, né, a janela do meio do ano, não fez tanto sucesso. E ele responde, na janela do meio do ano havia limites orçamentários. Fizemos o possível, com pouco dinheiro. A primeira janela foi a principal, porque havia mais receita. A segunda foi complementar. Né? Ele não faz o juízo de valor ali, acho que nem precisa fazer. E ele só diz que foi dentro da realidade. O fato é que o Grêmio contratou 6 jogadores e nenhum deu certo. Assim, nenhum confirma. Então, mas ele coloca a diferença. Por exemplo, ele diz que agora a janela de meio do ano vai ser pro algo mais. Não foi o caso da janela passada, que poderia ter sido. Para mim, esse é o grande erro do Brum, tá? Esse é o grande erro do Brum. Ali o Grêmio poderia ter sido mais assertivo e, sendo mais assertivo, teria ganho o Campeonato Brasileiro. Ali faltou. Mas, isso é a minha opinião também, e a minha opinião pouco importa aqui. O que a gente está falando é sobre algo bem concreto, que é essa organização do Grêmio com relação a esse processo aqui. O Grêmio vai contratar 5 ou 6, saiu Ferreira, 7, saiu o Carbajo, 8, e assim por diante. 6, saiu alguém relevante, 7, e assim vai. Esse é o planejamento colocado pelo Antônio Brum e que vale muito para a nossa análise. Porque a gente vê aqui a ideia de praticamente contratar um time inteiro. E não é o caso. Não é o caso. A gente não tem aqui a resposta se isso é grupo ou se isso é titularidade, que é duvidoso. E que, de alguma maneira, é uma pergunta aí para quem tem relação com ele, quem consegue falar com ele, que faça nas próximas vezes. O Grêmio quer titulares ou o Grêmio quer composições aqui de características para fazer com que o técnico Renato tenha mais opções. Lembrando que o Renato deve renovar o contrato com o Grêmio ainda nesta semana e, dito isso, o Grêmio vai ter nesses reforços a ideia de um time muito competitivo, um time muito forte para, claro, estar brigando pela Copa Libertadores, pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho, por óbvio. O Grêmio vai competir, dessa vez com o Internacional, que aparentemente parece estar mais forte, mas essa é a ideia. Essa é a ideia, e eu espero sinceramente que as coisas aconteçam positivamente para o Grêmio, porque o Grêmio precisa acertar nestes reforços. A saída do Soares deixou uma lacuna, como o Renato disse, um vácuo, e o Grêmio precisa preencher ele sendo muito assertivo. E é isso que a gente torce. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.